Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu, Leandro Grande e Lilian Assunção, mais uma vez mergulhando no universo do trabalho, né, Lilian? E algo muito importante está acontecendo agora, né? E que tem muitas dúvidas aparecendo, muita gente ainda não está entendendo muito bem para onde a coisa vai. Eu estou falando das alterações na norma reguladora 01, né? Que agora tem somados nela aspectos psicossociais. Então, a nossa ideia é trazer alguns especialistas de áreas diferentes para que a gente comece a olhar isso por outros ângulos, algo que a gente ainda não pensou, não avaliou, para enriquecer mesmo as discussões e mostrar quais os impactos, né, para as empresas, para os trabalhadores, para o governo, dessas mudanças, que são realmente muito importantes dado o contexto do cenário do trabalho hoje em dia, com as questões de doenças mentais, de assédio, enfim. Então, a nossa primeira convidada, uma honra, a Laila Vilela. Queria que você se apresentasse, Laila. Oi, gente, prazer estar aqui então, né, para falar de um tema tão importante que está muito comentado atualmente, mas que não é tão novo assim, né? Eu sou médica de formação, né? Me formei pela UFMG, eu fiz medicina do trabalho, né? Na verdade, saúde do trabalhador, na residência, o mestrado também na mesma área, estudando teleatendimento já há muitos anos, que tinha um impacto gigante dessa parte psicossocial. Muito bom. Você acompanha esse universo também já tem bastante tempo, né, Laila? Como é que, só para a gente começar, como é que é esse panorama do Brasil? A gente tem dados aí mostrando que as pessoas estão adoecendo mais e adoecendo muito por questões ligadas ao trabalho. Como é que você vê essa evolução dos últimos tempos? Esse foi um motivador importante para essa mudança da NR1? Com certeza. A gente já está vendo um movimento de aumento nos afastamentos, nas questões de saúde mental, né? O tal do CDF lá na classificação, na 10ª edição. Só que isso ficou meio assustador nos últimos anos, né? A gente teve um aumento aí de 30 e poucos % de 2022 para 2023 e de 63% de 23 para 24. Esses números, eles contemplam afastamentos em geral pela Previdência Social, né? Não diretamente vinculado ao trabalho, até porque a gente sabe que ainda tem muita subnotificação, né? As empresas não registram todos os adoecimentos que são, de fato, relacionados à forma de trabalhar. Mas, de todo jeito, foi um número que chamou muita atenção, né? Então, acho que por isso foi feito esse destaque para incluir explicitamente os riscos psicossociais na questão da ergonomia, né? Que já fazia parte mesmo das avaliações necessárias no ambiente de trabalho. Muito bom. Deixa eu fazer um complemento. Obrigada, viu, Laila, você ter aceitado o nosso convite. Esse é um assunto que, de fato, a gente precisa dar um pouco mais de contorno, porque eu percebo que grande parte das empresas e das pessoas, de uma maneira geral, elas estão bastante confusas de entender, assim, talvez as pessoas, a gente está no mercado de trabalho, a gente percebe que os adoecimentos, eles vêm num crescente ao longo do tempo. Isso não foi uma explosão ou algo que aconteceu da noite para o dia. E aí o que me deixa bastante curiosa, e aí eu queria que você contasse o que você tem percebido das empresas. Por que está tendo essa surpresa, né? Eu acho que é um sentimento de surpresa dos empresários estarem surpresos, do Ministério do Trabalho estar focando agora nos riscos psicossociais, dos empresários estarem surpresos com os números. Eu tenho encontrado alguns empresários e leem algumas notícias no Google que falam sobre a explosão de adoecimento mental e eles se surpreendem. E aí é isso que me deixa curiosa, né? Aonde que estavam essas pessoas que agora deu esse boom, como se todo mundo agora tivesse espaço para adoecer? Mas a gente que está dentro da intimidade das empresas sabe que isso já vinha acontecendo com um certo tempo. Então, como que a gente vai, não só pela obrigatoriedade de se cumprir essa norma, mas que os empresários entendam que tem algo que eles ainda precisam ver que não viu. Tem algo que precisa ser feito que ainda não está sendo feito, para poder frear e para essas empresas que não estão nessa estatística não entrarem na estatística negativa. Interessante essa pergunta, né? Porque a questão da ergonomia já é algo que está na legislação há décadas, né? Não é nada novo. E
E a questão psicossocial é parte integrante da ergonomia, a gente não tem como separar isso. Mas o que a gente observa ao longo dessas décadas é que ainda que as empresas fizessem, né, não todas elas, mas que algumas fizessem avaliações ergonômicas e tudo, não se observavam muitos elementos da organização do trabalho, das pressões no trabalho, do ritmo, né? Todos esses fatores que acabam trazendo uma possibilidade, um estresse maior ali no ambiente. Uhum. Então, eu acho que essa parte ficava muito invisibilizada, né? A ergonomia, ela ficava meio em segundo plano. E aí, as normas, elas vêm nesse movimento de há alguns anos de integrar os assuntos. Então, a NR1, ela agora, já há alguns anos, ela é uma norma de gestão, né? Não tem mais aquela coisa do PPRA que existia antes, porque as pessoas faziam a separação. Então, aqui eu olho risco químico, físico e biológico. Uhum. E a ergonomia fica numa norma separada, mas ela não tem essa integração. E o trabalhador é um só, ele está exposto a todos esses elementos ao mesmo tempo, né? Inclusive, esses elementos de risco, de receio de acidente, tudo isso impacta na parte psicossocial. E nunca teve essa ligação muito explícita. E agora a gente tem a obrigação, pela NR1, de colocar toda a informação de ergonomia lá dentro. Aí começaram esse movimento há um tempinho atrás também, mas essa parte psicossocial e da organização do trabalho ainda ficou em segundo plano, né? A gente via que as avaliações ficaram superficiais, só no biomecânico, ali nos movimentos, nos gestos, postura e tal, mas ninguém falava nada do ritmo, né? Desses elementos todos que são muito importantes. Então, eu acho que agora assustou por isso. Era algo que já existia em toda a literatura, não é uma novidade, mas agora, como tem que colocar num sistema de gestão, não mais um documento à parte, assim, eles estão meio preocupados, né? Uhum. Mas é necessário, porque isso a gente sempre teve que olhar para essa parte. Muito bom. E a gente tem falado, né, Grande, uma coisa interessante que eu acho que vai ter muitos empresários que vão se assustar com essa pergunta. O Ministério do Trabalho vai chegar nas empresas e de uma outra forma, não vai ser com esse português tão claro, né? Vai ser de uma forma mais elaborada. Eles vão perguntar, sua empresa é adoecedora? Uhum. E aí eu acho que essa pergunta, ela é bastante assustadora porque o adoecimento, ele não somente reflete nos números negativos de atestados, mas também afeta a credibilidade dessa empresa, a reputação dessa empresa, como que essa empresa vai começar a ser enxergada dos muros para fora. Então, essa pergunta, sua empresa é adoecedora, né? Eu falo até com esse dedo assim, para os empresários começarem a se perguntar, será que a minha empresa é adoecedora? Uhum. Será que tem algo acontecendo que eu não estou vendo? Eu acho que essa pergunta ela pode deflagrar uma curiosidade do cara começar a falar, eu acho que tem algo que eu preciso olhar. Deixa eu ir ali na medicina para ver os números, que de repente tem algo que está saindo mesmo do radar, né? Olha, mas você comentou desse avanço ao longo do tempo, das normas, né? Que vem de aprendizado, que vem de inovação mesmo. Como é que a NR1 hoje ela vai se integrar de alguma forma à NR17 e à NR7, assim? Como é que é essa articulação? Para onde que caminha? Isso foi tudo bem pensado? Como é que você enxerga isso? Porque a partir do momento que a NR1 define que a gente tem que avaliar níveis de risco, né? Então indica a probabilidade de um adoecimento e a severidade do dano que pode ser causado ali, e que isso tem que ser feito também para as questões ergonômicas, isso é um desafio, porque na ergonomia a gente não tem aspectos tão objetivos ali, né? Vou medir algo no ambiente, não tem jeito de fazer isso. Mas eu preciso estudar a fundo para eu saber indicar essa probabilidade, essa severidade. Então, as normas elas já têm sido construídas com esse olhar, né? Eu preciso seguir os preceitos da NR17 e eu sempre gosto de destacar isso, que a gente tem que sempre observar o primeiro item lá da norma, que fala que a gente precisa adaptar as condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores para garantir conforto, né, saúde, segurança e desempenho eficiente. Então, assim, se eu esqueço isso de lado, eu não vou fazer direito a parte de avaliar risco. Porque o objetivo final é sempre modificar o trabalho para melhorar aquela condição, para que ela não seja mais adoecedora, né, que é o grande problema das empresas. Então, é essa integração que ainda está bem desafiadora, né? As pessoas estavam acostumadas, às vezes, quando se fazia ergonomia, que ela não estava lá debaixo da escadinha, né? Mas quando se fazia, era uma coisa meio apartada. E agora a gente tem que fazer esse movimento de gestão, de fato, né? Então, esse é o maior desafio. E tem uma cultura que ela é tão ruim
de elaboração de laudos, né? Quando vem esse nome laudos, ele me dá até um certo arrepio, porque as consultorias e muitas empresas aceitam algumas formas de avaliação muito superficiais. E eu acho que o grande desafio dos aspectos psicossociais vão passar por esse lugar. Não é mais permitido, porque não vai chegar a lugar algum, uma avaliação superficial que realmente passe só ali aquele ano passando na empresa. Você não vai conseguir identificar os aspectos psicossociais, que você vai ter que entrar realmente a fundo no modus operandi daquela organização. Então, acho que as empresas precisam se atentar para isso. Vão ter que investir. Não existe nada que seja gratuito nesse mundo. Com certeza. Então, prestem atenção nisso, né? Invistam em uma forma de avaliação profunda, mais dedicada e cuidadosa da forma que essa organização funciona. Porque senão, a hora que for entregue o relatório, a classificação de risco, não vai retratar a realidade. E aí, quando o Ministério do Trabalho chegar para avaliar e fazer os pontos e contrapontos, né? Aquele documento for somado aos outros, as coisas não vão se falar, os números não vão bater e vai colocar em xeque aquele resultado do documento. Então, acho que esse pode ser uma grande mudança, né? Da forma de funcionar as avaliações. Isso que você falou é importantíssimo, porque às vezes as pessoas focam no laudo, mas o laudo é só uma consequência. O que está por trás, a avaliação, é que interessa de fato. Né? As pessoas, laudo, modelo de laudo, preciso fazer um laudo, fazer um checklist. Mas o que está por trás? Eu entendi de fato aquele trabalho? Porque eu sempre falo, né? O título daquele livro lá, do Guérin e dos outros autores franceses, é esse, é compreender o trabalho para transformá-lo. Esse é o ponto fundamental da ergonomia. Sim. Se eu perco isso de vista, eu fico lá preso no modelinho de laudo, eu quero um modelo de laudo, mas tá bom. O modelo não vai adiantar nada se você não souber analisar, avaliar de verdade a atividade para você preencher esse modelo de laudo, né? Isso. As pessoas não querem se aprofundar nisso às vezes e a gente vai vendo esses trabalhos superficiais. Só que é o que eu sempre digo, assim, as empresas às vezes se arriscam contratando uma avaliação superficial, um documento ali só para constar, né, para mostrar para fiscalização, mas na prática vai acontecer isso que você falou. A auditoria ela sempre vai verificar lá, né, o que é a realidade daquele trabalho, se ela tem coerência com a avaliação e com a gestão de saúde que vem depois. Então, realmente tem que ser tudo interligado. E um dos motivos maiores de atuação, às vezes, lá no Ministério é esse, essa incoerência entre os programas e entre os programas e a realidade. Então, não dá para fazer documento só para constar, só para entregar. Né? A gente vai precisar mudar essa realidade de verdade, porque senão a gente não vai atender os princípios de gestão que estão na norma. A gente está ainda meio engatinhando para chegar nessa lógica de gestão, né? A gente tinha um hábito muito ruim, que até no PPRA isso acontecia, no PCMSO, que era o copiar e colar. Fazia todo ano o mesmo documento, só mudava a capa lá, quando ainda era de papel. Só mudava o ano na capa, o que era uma besteira, porque um programa, ele não é anual, ele é integral, é a vida inteira, né? É um programa de melhoria contínua. O que a gente tinha que fazer a cada ano, e agora com o PGR a cada 2 anos, seria revisar o que mudou, o que eu evoluí no controle de riscos, o que não funcionou para eu revisar, né? Então, é essa lógica, é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estagnada ali que eu faço esse ano aqui, acabou e não olho mais para isso. Então, essa lógica vai ter que mudar, senão a gente não vai atender os princípios das normas. Olha, nessas andanças aí, quando você conversa com as empresas, você nota que os aspectos mais básicos, assim, as pessoas entendem o que são aspectos psicossociais, riscos psicossociais. O que você fala? Assim, como é que a gente pode explicar para alguém que, sei lá, está vendo aqui a gente, está interessado pelo assunto, o que seriam aspectos psicossociais para a gente voltar lá no começo mesmo, né? E revisar esses conceitos é bem importante, porque ainda tem muita confusão nesse sentido, né? Então, aspectos psicossociais nem é um termo que a gente usa muito ali nas normas de gestão, a gente fala mais em fator de risco, né? Ou até o perigo, que é diferente lá do risco, de fato, né? O fator de risco ele é um elemento que existe lá e isso serve para todos os tipos. Então, pode ser um químico, se tiver lá um solvente, tá bom, o fator de risco é o tolueno que está lá. Mas como que isso vai chegar no trabalhador, né? Qual é a probabilidade disso causar um adoecimento nesse trabalhador?
E esse adoecimento, qual é a severidade dele, né? A gravidade desse dano possível? Eu só digo sobre riscos depois que eu analiso probabilidade e severidade, né? Que são os conceitos que estão lá na NR1 mesmo, e em todos os documentos de gestão da literatura, né? Que a norma se inspirou. Então, a gente precisa mudar essa ideia, porque a gente ainda vê coisas muito superficiais, né? Ah, vamos fazer um checklist aqui. Às vezes as pessoas pegam até aquela lista do E-Social que a gente criou lá atrás, né? Falam assim, ó, tem, não tem. Ter ou não ter aquele elemento não te fala do nível de risco que ele traz. Porque eu vou ter que saber de todos esses fatores, se tem moduladores ali, né? Se tem algum controle nesse sentido. Então, as pessoas estão parando nessa primeira etapa, que é a identificação dos perigos. Ela é só um itemzinho lá da norma. A gente tem que aprofundar muito para atender o que está exigido lá. Né? E não está sendo assim, não, para nenhum risco, na verdade. Agora, o que eu acho interessante é que aspectos psicossociais, né, a psicodinâmica fala muito disso, que pode ser protetivo. Porque quando a gente fala de risco, dá uma impressão que a gente só vai encontrar coisas ruins. Só vai encontrar coisas que são potenciais adoecedores. Mas o aspecto psicossocial, por exemplo, se eu tenho uma equipe coesa, uma equipe que de fato trabalha um coletivo muito forte, isso pode ser um fator protetivo para um trabalho que não tem muito sentido. Eu vivenciei muito isso, de ter lugares onde os trabalhadores falam, olha, se não fosse minha equipe, eu não ficava aqui. Então, se a gente se aprofunda no estudo dos aspectos psicossociais, você começa a ver alguns contrapontos que são aquilo que defende o trabalhador de um sofrimento patológico. Então, é bacana esse entrar não só com o olhar de caça aos riscos. Só o negativo. Caça às bruxas, né? Mas também identificar aquilo que pode ser um amenizador. Ah, nesse sentido, com certeza, né? Eu pensei, assim, mais nos elementos ali que a norma te exige de verificação, mas esses aspectos, eles são o conjunto da obra, né? E a gente sempre vai ver isso. É por isso que avaliações muito superficiais não vão funcionar, porque aí você não consegue captar esses elementos. Sim. E aí, nesse sentido mais amplo, com certeza, os aspectos todos, né, positivos ou negativos das relações no trabalho, da comunicação, das interações, do suporte, né, que são os elementos que a gente sempre vê que devem ser estudados para a gente entender se eles vão possibilitar um adoecimento ou até uma estabilidade, né, da saúde mental. Muito bom. Laila, você levantou alguns pontos que foram bem preocupantes, né? As questões de afastamento, etc. Tem algum elemento ou algum grupo de elementos, né, desses riscos ou desses problemas que preocupa mais hoje? Que, assim, se a gente tiver que recomendar para as empresas, olha, especialmente para esse tipo de questão, tem algum que é mais prioritário, na sua opinião, assim? Pelo que a gente está vendo mesmo, né, de estatísticas, de dados, enfim, tem alguma coisa que preocupa mais? Que é mais urgente, por assim dizer? Eu acho que todos são muito urgentes, mas tem alguns que são de tolerância zero, né? Por exemplo, a questão do assédio no trabalho. E ele está bastante frequente, né? Então, assédio não só sexual, mas o assédio moral no trabalho, essa forma das relações hierárquicas ali serem usadas para humilhar, para constranger, né? E, infelizmente, a gente tem algumas organizações que ela integralmente tem esse perfil assediador, que é aquele assédio moral organizacional que a gente fala. O sistema de gestão é pautado nisso, né? Então, esses aspectos são de tolerância zero. Às vezes, eu coloco nas minhas apresentações umas fotos de uns memes, a pessoa estava colocando na internet aquela fita, né, adesiva na boca e falando, eu garantindo mais uma semana de trabalho. Então, que é o lado da comunicação. Comunicação precária nos ambientes é o primeiro elemento para dar tudo errado, né? Para o risco psicossocial ficar intenso. Porque se a gente depende dessa comunicação para amenizar os riscos e é proibido falar qualquer coisa, com certeza essas empresas vão ser as que vão ter mais problemas em todas as esferas, né? Nas relações hierárquicas, no sistema de gestão, na falta de suporte. Então, tudo isso aí vai culminar com muito adoecimento. A gente precisa mudar esse perfil. Então, assim, se tiver que abrir um sinal de alerta, melhorar a comunicação. E tolerância zero para esses elementos de assédio, de bullying, né? Assim, muito bom. Esses todos. Se mudar isso, muitas empresas vão ter que mudar mesmo, né? Porque a gente... Até porque o silêncio, ele está institucionalizado, né? Muitos líderes que eu converso falam, não, mas aqui ninguém reclama, não, tá tudo bem. Aí eu falo, gente, esse tá tudo bem, assim, é porque não tá retratado ainda nos indicadores.
Mas se esses líderes forem no cafezinho, se esses líderes passarem no corredor, vai ter muita fala ali que poderia gerar insights para esses líderes começarem a mudar de postura, porque não esperar somente os números chegarem na reunião estratégica, mostrando números. Tarde demais, né? É tarde demais. Então, assim, o silêncio, a empresa que está silenciosa, que aquele, entre aspas, está tudo bem, pode olhar que tem alguma coisa muito grave acontecendo. Porque trabalho e sofrimento não é sinônimo. A gente não tem que transformar o sofrimento em prazer. Então, se está tudo silencioso, não tem ninguém reclamando, pode entrar de cabeça que tem alguma coisa. O silêncio está gritando. A gente tem um fenômeno interessante que a sociologia estuda, né? Que é o exército de reserva. E isso tem muito no Brasil. Então, questões de desemprego e tudo. E também essa lógica que a gente tem dos afastamentos, porque a gente sabe, se a pessoa adoece, 15 dias a empresa arca com isso, ok. Daí para frente, esse custo fica diluído porque ele vai para o INSS. Né? São nossos impostos e tudo que vão pagar essa coisa toda, a própria contribuição que cada trabalhador faz. Mas, e às vezes isso tira um pouco o foco que a empresa fala, não, então adoeceu, ok, eu vou substituir por um outro que está ali esperando um emprego, que está desempregado. E aí isso vai camuflando a coisa até chegar nos números lá no final, né? Que é o que você falou. Então, assim, quando a gente chega a ver ali que tem um número de afastamentos excessivo e tal, você fala, opa, então agora é tarde. Eu não fiz a intervenção no momento certo, né? E uma coisa que eu até estou precisando dar uma olhada como que tá é o nexo técnico epidemiológico, né? Que a gente sabe que a Previdência ela vai estudando esses números e vai relacionando certos adoecimentos a certos códigos de atividade econômica. E com esse boom de saúde mental, muita empresa vai poder entrar na lista lá do nexo automático. Vai ter que depois comprovar que esse nexo não existe. Então, é isso que você disse sobre os números. A hora que os números aparecerem dessa forma, aí vai doer até no bolso. É isso aí. Né? Aí é tarde demais. Então, vamos olhar com cuidado, com carinho para essas questões organizacionais, dos riscos psicossociais, para evitar chegar nessa situação, né? Agora, uma coisa interessante dessa mudança, na minha opinião, é que, de certa forma, até então, ou nos anos mais recentes, a culpa pelo adoecimento psicossocial estava muito na conta do próprio trabalhador. Então, é ele que não sabe gerir o tempo, é ele que não sabe gerir as emoções, né? Enfim. E agora é injusto ele se preparar de forma pontual e pessoal para enfrentar um problema que é sistêmico. Então, eu acho que a NR, essa alteração, ela faz um pouco essa mudança, né, Laila? Ela passa e fala, olha, existe um problema coletivo, existe um problema sistêmico, não é isso? Não, isso aí é muito importante, porque isso é um argumento furado que a gente está vendo com bastante frequência. Mas risco psicossocial é subjetivo, isso é uma coisa lá do fulaninho. É o fulaninho que está insatisfeito. Mas é o que eu sempre falo com as empresas. Assim como os outros riscos, você tinha essa separação, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, perdeu a audição porque toca lá na banda. Vou fazer uma referência com o ruído, que é uma coisa mais objetiva. Porque toca na banda no final de semana. Eu falo, ok, você pode até dizer que tem algum elemento daí. Mas enquanto você não eliminar o ruído que tem na sua empresa, que também é adoecedor, você não vai conseguir separar. Aí eu falo, em vez de cuidar da vida particular, cuida do seu ambiente de trabalho, tira o que tem lá, que é a sua responsabilidade, aí depois você vai poder falar, não, realmente foi da banda, porque aqui eu tenho certeza que não foi. Né? Então, para o psicossocial é a mesma coisa. Só que as empresas não estão prestando atenção nessa questão e estão querendo jogar isso na conta do trabalhador. Realmente não é por aí. A própria norma diz que a gente tem que analisar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, se ele tiver brigado lá com a esposa, etc., é outro assunto. Mas tudo que é da alçada da empresa que está acontecendo ali dentro, por causa da organização do trabalho, dos sistemas de gestão, dos ritmos impostos, né, da falta de segurança, da falta de satisfação no trabalho, de reconhecimento, isso aí é da conta do trabalho. E vai ter que ser cuidado, né? Então, isso é bem importante para a gente tirar essa ideia, não, é subjetivo, é muito individual, né? Não consigo analisar, porque cada um tem a sua percepção. Tem, mas a gente tem estratégias para analisar isso e o que tem a ver com o trabalho, que aí é a obrigação, né? Então, ouça, né? Se é subjetivo e as pessoas querem continuar usando essa desculpa que o subjetivo não é mensurável, que é difícil avaliar o subjetivo, então ouça todas as pessoas. O trabalho tem tempo para ser feito, né? O Ministério do Trabalho dilatou o prazo para 1 ano
para dar tempo também das empresas se mexerem. Então, se você tem na sua empresa 2.000 pessoas e quer saber a opinião das pessoas sobre o trabalho, ouça as pessoas. Tem tempo para isso. Então, tornar o subjetivo uma ferramenta a favor, né? Não passar um questionário para todo mundo que as pessoas falam, será que eu preencho? Será que eles vão descobrir minha letra? Será que esse é o momento adequado para eu escrever isso? Né? Porque tem empresas passando por demissões, outras passando por crises. E aí, quando você vai conversar, a conversa tem história, a conversa tem contexto, a conversa tem emoção. Então, vocês têm tempo, tem quase um ano aí para frente. Aproveita e coloca a escutativa em ação. É um bom momento. Ótimo, isso é uma coisa muito importante também, né? Que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Qual ferramenta que eu uso? Qual o questionário? O questionário é uma das possibilidades, né? A própria norma diz que você pode usar meios quantitativos, qualitativos, a mistura dos dois, né? Então, assim, essa escuta ela é fundamental. E a gente na ergonomia sempre trabalhou com essa lógica. A gente precisa da verbalização do trabalhador, né? E realmente é para aproveitar esse tempo aí do adiamento, que não foi legal, assim, do meu ponto de vista, mas, então aproveita a chance, né, para fazer direito. Não espera chegar lá em abril outra vez para preocupar com isso e fazer um negócio superficial e bagunçado, porque até lá vai ter o outro fenômeno aí, que a gente está aguardando os novos auditores, né? A gente sabe que entrou um grupo grande dessa vez, estava muito desfalcada a auditoria, mas vai ampliar a cobrança, né? Eu acho que é bom aproveitar esse tempo para fazer as coisas bem feitas, para não ficar desesperado lá no final, outra vez, né? Porque a gente já viu esse fenômeno. Não, e tem o detalhe que na norma, na NR1, está escrito explicitamente que precisa ter a participação dos trabalhadores. E a NR17 também. E então acho que é a grande oportunidade de se usar até a criatividade, né? Como que essas pessoas vão ser ouvidas? Eu vou ter um fórum específico onde eu vou abrir a escuta boto ali um tema, faço perguntas provocadoras, né? Só que a escuta, eu sempre falo que eu acho que as empresas têm medo da escuta, porque a escuta é muito arriscada. À medida que você escuta, você não desescuta. Não, vai saber coisas depois que você vê, você não desvê. Então, assim, prepara o coração, pega uma xicrinha de café e abre a escuta. Abre o seu coração, que você vai conhecer um outro lado da empresa que você não vai conhecer através de números e através de marcação de X. Eu acho que vale a pena. Com certeza, assim, até toda a literatura nesse tema, né, sempre sugere isso, que ainda que você use uma ferramenta mais objetiva ali, a parte qualitativa da conversa, fundamental. A gente não pode deixar de ouvir esse trabalhador, e aí essa questão da escuta, ela tem muitos métodos, né? Você pode simplesmente fazer uma entrevista, você pode, até uma conversa de corredor traz elementos interessantes, né? Mas tem a lógica dos grupos focais, para que a gente traga ali uma coisa semi-estruturada, né? O que é importante é observar que, se eu for ouvir o trabalhador, eu não devo misturar níveis hierárquicos, porque senão você trava essa fala, né? Então, você tem que deixar essa liberdade para a pessoa. E aí, a parte de uma conversa prévia, dizendo a razão daquilo é muito importante, porque as pessoas estão gato escaldado, né? Isso. Com medo de falar e ter uma retaliação. Então, antes a gente já tem que preparar o campo para que isso tenha essa liberdade de expressão. Senão não vai funcionar direito também. A escuta não pode ser de 0 a 100, né? A empresa que era uma empresa opressora, uma empresa altamente hierárquica, onde a liderança não escuta seus empregados, de repente, amanhã resolve mudar a postura então aqui, realmente tem o campo precisa ser preparado, as pessoas têm que entender que a mudança é genuína, senão a escuta não vai acontecer, a fala não vai acontecer, né? Agora lá, quando o trabalhador realmente se apropriar dessas novas questões, desses benefícios, né, que agora tá posto, olha, nós temos que estudar o que está acontecendo para melhorar a empresa. O que você acha que vai acontecer? Qual que é o exercício que você faz? Assim, o quão benéfico isso vai ser para o lado do trabalhador na hora que ele entender esse movimento? Porque acho que ainda não chegou. Na base não chegou. Né? A gente está discutindo ainda com a liderança, com os profissionais da área. Os profissionais da área sabem muito bem. Os líderes ainda estão fingindo, né, que não estão entendendo um pouco, mas a base ainda não está... O que você acha? Como é que vai ser recebido?
que você acha que vai ser o futuro disso? Pois é, assim, eu tenho boas expectativas, mas eu acho que tem que fazer essa formação com os trabalhadores para falar do que estou falando aqui, o que é que eu quero saber com essas conversas, com essas ferramentas de avaliação, o que quer que eu use ali, né? Mas o trabalhador, ele precisa participar disso, porque a coisa só funciona com o envolvimento no chão de fábrica, né, que a gente fala. Então, às vezes eu vejo empresas que tem comitê de ergonomia aqui, tem o gerente, tem o engenheiro, tem o médico, tem um fisioterapeuta. Falei, Nenhum operacional. Cadê o trabalhador? Não tem não. Eu falei, então não vai funcionar. Porque quem entende de fato como as coisas acontecem é o trabalhador. E se ele estiver de fato envolvido nesse processo, ele vai poder trazer um monte de sugestões, de melhorias ali. E as empresas que já acolheram essa proposta, para as coisas todas, né, não só os psicossociais, elas percebem isso muito nitidamente. O trabalhador ele começa a trazer melhorias que até aumentam o lucro, diminui prejuízo, diminui quebra, diminui, né, retrabalho. E aí as empresas começam a falar, opa, não, então até que é bom, né, ouvir quem conhece. Porque aí melhora o outro lado também. Mas para o trabalhador, sem dúvida, vai ser outro campo. Assim, só de poder falar espontaneamente, ali com tranquilidade, sem medo, ele já vai ter uma mudança de clima, né? E, consequentemente, uma redução dos riscos psicossociais também. Eu acho até estranho que alguma empresa olhe para essas mudanças e fale assim, mais uma cobrança. Gente, isso é uma grande oportunidade, porque assim, vai tornar a empresa mais saudável, mais produtiva, mas às vezes não dá para entender porque que alguém estaria preocupado. Tudo bem, né? A transição às vezes é difícil, porque Porque é sair do zero. Sai do zero, mas na hora que olha o efeito disso, para a empresa também é muito bom, com né? Com certeza, é um ganho enorme. Assim, as que já perceberam isso, já viraram essa chavinha e até agradece, né? Quando vem alguma cobrança nesse sentido, alguma coisa, porque elas querem de fato evoluir, né? Mas infelizmente não é a realidade da maioria. Então a gente precisa realmente falar muito sobre isso. Pois é, o cenário geral não é muito bom, né, Lara? Assim, precisa mesmo ter uma força grande, fiscalização forte, nesse momento, para a gente tentar virar o quadro, né? Com certeza. No Brasil funciona meio assim, né? Tem que ter a lei falando até que você pode ir ao banheiro, mas tem que ter alguém que cobre essa lei também para que realmente a pessoa possa ir ao banheiro. Então, coisas básicas da vida ainda tem que ficar normatizadas, exigidas e, em caso de descumprimento, multadas, né? Para a gente ter alguma mudança. Mas eu tenho fé que um dia isso vai melhorar. Não, e eu acho que se os trabalhadores, né, que a gente tem um foco muito grande em desenvolver as empresas para melhorar as condições que são dadas para as pessoas se desenvolverem ali dentro. Ótimo. Mas eu acredito que os trabalhadores também precisam sair dessa inércia de esperar que tudo venha da empresa. Então, a empresa tem que declarar que eles têm autonomia, declarar que eles têm protagonismo, declarar... Não. Quando que os trabalhadores vão começar, por exemplo, se apropriar da NR1 e falar, gente, isso aqui é a meu favor. Isso aqui é para que eu possa me desenvolver aqui dentro. Aqui é um lugar onde eu posso trabalhar com liberdade de expressão. Então, chegou a hora dos empregados também pegarem isso para si e falar, esse é o meu momento. Porque senão a gente vai estar sempre à mercê da empresa que a gente trabalha. E a gente a gente vivenciou um tempo atrás uma transição do modus operandi hierárquico piramidal para o modo ágil. O que foi uma mudança muito interessante. Só que a gente viu muitos trabalhadores emperrados porque esperam a empresa ainda demandar, dizer o que tem que ser feito, qual que é o prazo, quem que vai se responsabilizar. Então, acho que a gente precisa começar a pensar que essa norma, ela vai balancear a relação. As empresas se desenvolvendo na sua organização do trabalho, nas suas condições, mas, em contrapartida, os trabalhadores também estarão se desenvolvendo. Aí a gente tem o casamento perfeito. Porque senão o cara não assedia mais, o líder né, entendeu que realmente o comportamento dele era assediador, mas os trabalhadores continuam se sentindo oprimidos, se sentindo submissos. É uma mudança gradual, né? Eu acho que essas coisas não acontecem de um dia para outro, mas os trabalhadores estão muito acostumados a serem meio achatados ali, né? Não tem espaço para levantar esse tema ali. Então, às vezes vai precisar que a empresa dê o primeiro passo, de abrir isso para as comunicações, melhorar a comunicação internamente é a primeira abertura, e aí o trabalhador vai se sentir mais à vontade para cobrar isso. E ele precisa ter a informação para ele cobrar, porque
porque a maioria não sabe, né? Não acompanha essas mudanças e tudo. Então, assim, tem que ser uma coisa bilateral, mas acho que a maioria das vezes o primeiro passo ainda vai ser da Ainda empresa. vai ser da empresa. Né? Por causa desses anos que a gente tem, né? Já acostumado O histórico a mais aceitar opressor tudo. mesmo. É. Então, estamos diante de uma grande oportunidade, né, Grande? Laila, eu tenho uma percepção que eu queria que você avaliasse, né, e desse sua opinião. Eu acho que né, esses aspectos psicossociais, eles, na verdade, eles são os mais democráticos na hierarquia. Porque assim, o trabalhador da base, normalmente, ele é o que está mais exposto a risco físico, risco químico, etc. Doença mental não vai escolher, não. Então, tem assim, hierarquia. o Todo topo da mundo, pirâmide talvez disfarce um pouco melhor, mas ele também tá nisso. Talvez ele, em alguns casos, sofra até mais pressão, mais assédio do que a base. É isso mesmo, você percebe que nesse sentido ele é um pouco mais bem distribuído, que é um benefício que não é só da base, mas de todo o corpo, que às vezes o líder acha que ele é trabalhador, né? Mas ele é trabalhador também. O que você acha? E solitário. É, solitário muitas vezes. Isso é bem interessante mesmo, né? Porque vai poder atingir todo mundo sem dúvida, e a gente vê cargos de liderança em que a pessoa não tem mais ali, por exemplo, o ponto, né, para cumprir, marcar ponto ali na jornada, mas em compensação, ele tem demanda 24 horas por dia, o celular que não para, é o e-mail. Então, ele está quebrando ali aquela divisão trabalho-casa, isso é um elemento de risco. Então, realmente, isso pode afetar todos os níveis da hierarquia, né? O que vai depender um pouco para ter resultados mais rapidamente de adoecimento é que, às vezes, lá no alto da pirâmide, a gente ainda tem aquele equilíbrio lá entre exigência e autonomia. Né? Existe um pouco mais de autonomia que o trabalhador da base não tem tanto. Então, o risco ainda pode ser mais pesado para ele, porque tem muita exigência e não tem autonomia, não tem controle dos seus horários, nada disso. Mas, com o tempo, essa coisa é cumulativa, né? Aí ele vai afetando também esses do alto escalão. E é legal chamar atenção para isso, porque se não estiver muito preocupado com o povão lá, né, pelo menos se preocupe com os gestores, porque vai precisar. Né? Lara, essas questões eles estão ligadas a grupos específicos de empresas menores, maiores, setores específicos. Tem alguma coisa que também preocupa um pouco mais? Você falou né, que existem estatísticas para isso, para ir balizando, mas tem alguma coisa que chama mais atenção? Empresas maiores se preocupam que menores, ou isso também está bem distribuído? Talvez isso tenha mais a ver com o tipo de atividade. Tudo que é dos serviços, né? Tem até um quadrinho que eu gosto muito lá de uma ferramenta que é o Prima F, que na verdade é um trabalho que foi feito mundialmente ali já há muitos anos para lidar com os riscos psicossociais, e eles têm essa expressão lá, exposição intensa a pessoas. Né? E é isso, então tudo que é de serviço, tanto é que burnout foi descrito originalmente onde? Em serviços, né? Na saúde, nos professores. Então todo mundo que interage muito com os outros tem mais elementos de risco aí, uma coisa quase que inerente ao trabalho, e obviamente ainda que seja inerente à atividade, a gente precisa cuidar, né? Mas está muito espalhado. Eu lembro de uma dinâmica há mais de 20 anos que a gente fez com trabalhadores de metalurgia. Era um bonequinho desenhado no papel para ele marcar onde que o trabalho pesava mais no corpo dele. E, né, a gente pensando, não, trabalho braçal e tal, mas o que ele tinha? Desenhando a cabeça lá, um monte de ordens, assim, faz isso, dobra turno, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que incomodava mais já eram esses elementos, né? Já eram esses elementos da organização do trabalho, da pressão, do ritmo intenso, do chefe falando ali. Então, já era psicossocial lá atrás, isso há mais de 20 anos. Né? Então, a gente pode ter em todas as atividades. Todo mundo tem que cuidar disso mesmo. Lara, para encerrar, assim, de forma muito, muito direta, para as empresas entenderem mesmo, quais as consequências de não atender a norma? O que pode acontecer com a empresa? Para não ter dúvida. Multa. Assim, na verdade, a gente tem a primeira questão mesmo que a auditoria faz é a autuação. Né? Então, vai ter que a autuação depois é convertida em multa. A empresa, claro, tem um prazo de defesa, mas, em geral, quando tem autuação porque está errado mesmo, né, acaba não tendo muito jeito e vira uma multa. Só que tem outros elementos, porque quando a empresa é reincidente ali nas irregularidades, tudo... Tem também intervenção do Ministério Público do Trabalho, aí pode virar um inquérito, até uma ação civil pública com multas bem mais elevadas, né? Então, é uma coisa que vai crescendo ali. E eu acho que a questão é ter atenção para isso, porque o trabalhador adoecendo mais vai ter
gastos, com tudo, né? Uns custos que ficam meio invisíveis de retreinar, de recontratar, de buscar a pessoa. E também as pessoas entram na justiça para reclamar dos adoecimentos, né? Então tem todo um custo aí que fica meio invisibilizado também, que eu acho que não vale a pena esperar, é melhor a gente cuidar antes de ser uma coisa preventiva de verdade, né? Lara, a gente queria te agradecer, né, pelos esclarecimentos, né, pelo aprendizado, que foi uma aula pra gente. Né? Nossa, muito bom. Imagina, Gente, prazer. aproveitem essa oportunidade, né? Que o Ministério do Trabalho deu luz e deu força a algo que, de fato, pode levar as empresas para um outro patamar. Né? Um patamar, tanto é dito sobre sustentabilidade, tanto é falado de empresas sendo as melhores para se trabalhar, mas que que as empresas sejam coerentes, o que elas estão mostrando para fora, de fato, seja o que elas estão vivenciando para dentro. Então, aproveitem essa oportunidade. Laila, obrigada pela sua lucidez, sua clareza, sua leveza para expressar o tema. E tenho certeza que daqui a um ano, acho que a gente vai ver já algumas empresas se despontando, algumas empresas que a ficha caiu, alguns trabalhadores que decidiram também aproveitar essa oportunidade para florescer nesse ambiente do trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Valeu, Leandro. obrigado. Até mais, Obrigada, pessoal. até mais.